Estamos juntos no Debate 93. É só vitória ou tem derrota também? Pelo amor de Deus, hein? É só vitória ou tem derrota? Tem luta, tem deserto, ou tem falta, tem dificuldade, essas coisas se misturam, mas aí tá lá na Bíblia, né? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Essa expressão bíblica, escrita lá pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, ela faz referência a que tipo de vitória especificamente? Essa questão da vitória que abordamos no nosso dia a dia, algo que pode ser aplicado a gente em toda e qualquer situação. Então quer dizer que financeiramente é só vitória. No relacionamento, só vitória. Você tá com um problema no trânsito, é só vitória. Problema com os filhos é só vitória. Ou tem muita batalha, minha gente. Eu preciso ouvir a sua opinião sobre esse assunto, ligando, participando com a gente através das nossas redes sociais, porque um dos nossos ouvintes diz isso. Sempre ouvimos de pregadores e em canções que Deus tem vitória para nós. É um tal de receba daqui, receba de lá. Então tem que receber a vitória. Mas afinal, Deus tem sempre vitória para nós? Como podemos identificar essas vitórias? Porque alguns dizem que as vitórias estão presas e precisam ser liberadas. Quais razões uma vitória ficaria retida? Aliás, o que fazer para que elas não demorem a ser liberadas? E se elas nunca chegarem, como lidar com essa frustração? Que pensa você, ouvinte amado, sobre este assunto? Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, dia 19 de agosto de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. No programa de hoje nós recebemos e acolhemos com carinho a nossa menina da mesa, a pastora Elaine Cruz, que é vice-presidente do Ministério Fronteira na Barra da Tijuca, o pastor Jean Max da Assembleia de Deus da Ilha do Governador, o pastor Valdir Miyazato da Igreja Casa da Bênção no Largo do Bicão, e recebemos você, ouvinte amado, ao nosso lado. Que privilégio ter a sua companhia. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente. Pastor Valdir, eu começo ouvindo a sua opinião. Afinal, Deus tem sempre vitória para nós? Uma das perguntas elaboradas pelo nosso ouvinte. Bom dia, bem-vindo, pastor. Muito bom dia, J.R., bom dia, né, aos nossos pastores aqui, debatedores. Eu agradeço a Deus por estar aqui novamente. E Deus tem sempre vitória para nós, mas nem sempre é no tempo em que a gente acha que tem que ser. E a vitória de Deus para as nossas vidas, muitas das vezes na maioria das vezes ela passa por aflições, né? Quando Jesus ele adverte os discípulos em Mateus no capítulo 5, ele diz que no mundo nós passaríamos por muitas e muitas aflições, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pastora Elaine Cruz, muito bom dia, seja bem-vinda, a menina da mesa, que pensa sobre esse assunto. Afinal, Deus tem sempre vitória para nós? Bom
dia aos ouvintes, aos debatedores, enfim, a todos aqueles que nos acompanham. Na verdade, a Bíblia diz que os planos de Deus a nosso respeito são sempre de paz e nunca de mal. A Bíblia diz que os pensamentos dele, Salmo 139 é lindo e traz isso, né? O que ele pensa para nós é sempre muito maior e melhor do que a gente mesmo imagina pra gente. Só que a gente precisa entender também que nós estamos num mundo onde há aflições, onde há dificuldades, onde é necessário que haja esforço, dedicação, e aí a gente encontra nesse mundo tanto questões sociais, a questão da violência, a questão da insegurança, questões políticas, questões emocionais, então tristeza, depressões, frustrações, doenças, questões físicas, enfim, há uma série de outras questões que nos permeiam. Então, quando a gente fala de no mundo a gente vai ter aflição, é claro que a gente vai ter aflição, nós vamos ter dificuldades, a gente tem um Deus que quer sempre o melhor, mas que abençoa a gente neste meio aonde a gente encara essas coisas todas, e a bênção de Deus não está limitada só a nos dar vitória sempre. Às vezes a gente, para conseguir a vitória de uma grande batalha, a gente passa por várias lutas menores, por uma série de dificuldades, e é exatamente assim a vida. Então, eu creio num Deus que tem o melhor para mim, e muitas vezes o melhor para mim é não vou te dar, você não está pronta, não está madura, você errou, vai receber a consequência dos seus atos, enfim, a gente vai, claro, que destrinchar isso aqui, mas o melhor de Deus pra gente não é sempre sim, não é sempre passar a mão na cabeça, como muitas vezes nós pais até podemos dar algumas coisas para filhos, mas a gente diz, não, você não está pronto, você não está maduro, não é a hora, ou simplesmente a vida não vai te dar. Pastor Jean Marques, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, bom dia aos nossos amados ouvintes, é uma alegria estar aqui outra vez. Eu penso que se as pessoas entenderem que a verdadeira vitória está alinhada com a vontade de Deus para minha vida, sim, Deus tem sempre vitória para nós. O problema é que as pessoas enxergam a palavra vitória como sinônimo das suas próprias vontades. Então, muitas vezes, quando alguém fala Deus tem vitória para você, está querendo dizer o desejo que você tem aí no seu coração, os pensamentos da sua cabeça, todos serão realizados como você pensa. E é aí que muita gente se frustra, é aí que muita gente se decepciona, porque pensa que a sua vontade vai ser atendida. E às vezes a vitória verdadeira, a real vitória de Deus para nós não está alinhada com a minha vontade. Então, é assim que eu penso. É nesse ponto aí que o carro pega, né, minha gente? É nesse ponto que a pessoa diz, mas pera um minutinho. Eu quero ouvir a sua opinião, ouvinte amado, participando conosco aqui do nosso debate 93 de hoje. Deus tem sempre vitória para nós. Como podemos identificar essas vitórias? Existem vitórias que estão presas? Tem que liberar a vitória para a sua vida? E o que fazer com a frustração, hein? A pessoa está aguardando aquela vitória na área física, na área emocional, na área financeira. Ih, meu Deus do céu, aí o negócio não vem. E tem gente que não só não chega à vitória, como chega a vitória pro outro. Diz, o miserável ali, vitorioso, eu aqui tô abandonado, ninguém me dá nada. Gente, negócio não é fácil não. É o Debate 93 de hoje. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, ouvintes e debatedores. E a gente está perguntando na pesquisa. Vem cá, você que vai responder. Você acha que você tem alguma vitória que está retida no mundo espiritual? E, bom, 53% dos ouvintes por telefone dizem que não acham, não. Que não tem, não. Mas 74% deles no site dizem que tem, sim. O pessoal do site tá com retidas, tá nessa perspectiva aí. Muito bem, nós vamos discutir esse assunto aqui para explicar até para os nossos ouvintes, pelo menos a opinião dos companheiros que estão aqui sobre esse aspecto de reter ou não a vitória. E aqui no WhatsApp, telefone 968038319, uma ouvinte disse assim, bom, eu acredito que a vitória é do povo de Deus, mas daqueles que sabem aguardar com fidelidade o tempo de Deus e, detalhe, sem murmurar. Porque ela diz assim, a Bíblia fala que tudo que Deus faz é bom. Eu já vejo nisso uma vitória.
Agora, o problema é que ninguém quer passar por luta para alcançar a vitória. Olha aí, quero ouvir a opinião dos nossos companheiros aqui sobre esse assunto no nosso debate 93 de hoje. A opinião aqui da pastora Elaine, do pastor Giamax, do pastor Valdir Miyazato sobre esse assunto. Na verdade, quando a gente fala de vitória, a gente está falando, como já foi dito aqui, da gente obter aquilo que a gente espera, né? E muitas vezes da forma como a gente gostaria. E aí saber a vontade de Deus nessa situação é fundamental. Agora, quando a gente, os ouvintes estão falando sobre essa questão de reter ou não reter, enfim, quando a gente parte daí, a gente tem, por exemplo, alguns exemplos. Quando a gente vê o Velho Testamento, Deus foi muito categórico com o povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu vou sarar a sua terra, vou perdoar os seus pecados e vou abençoar. Muitas das vitórias que a gente vê, por exemplo, na conquista de Josué na Terra Prometida, Deus dizia para eles esperavam a vontade de Deus. Deus dizia para ele, olha, agora vai ser dessa forma, vocês vão rodar a cidade 7 vezes, vão tocar, enfim. Cada guerra daquelas, Deus dava uma direção, era uma forma diferente de ganhar a guerra. Então, esse é um exemplo que fica pra gente também. Quando a gente vai, e aí a gente puxa um pouquinho aí pro Novo Testamento, a gente vê Jesus falando que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ele é o pão da vida, que ele sacia, mas o povo que estava ouvindo Jesus, eles queriam um Jesus que viesse para pegar na espada, para fazer uma grande revolução contra Roma, e não foi isso que Jesus fez. Então, para os judeus, tipo, ok, que Messias é esse que não veio fazer uma grande revolução? E na verdade ele veio fazer uma revolução muito maior, mas para eles aquele Messias não trouxe vitória nenhuma, e a gente sabe que ele trouxe a maior vitória de todas, que é a garantia da nossa salvação. Então, quando a gente fala de vitória hoje, me assusta muito essa visão de que Deus é obrigado a fazer sempre aquilo que eu quero, e se ele não faz, ele não está me dando vitória. Não é assim. Primeiro a gente tem que fazer a vontade de Deus, e em segundo lugar, a gente precisa entender também que existem, e a Bíblia fala sobre isso, Romanos no capítulo 5 e tantos outros textos, falando exatamente isso, que a tribulação que vai produzindo em nós maturidade, crescimento, perseverança, esperança, e às vezes aprender a esperar na vontade de Deus, no tempo de Deus, é a maior vitória que a gente tem, porque a maior vitória que a gente tem na realidade é alcançar a salvação. E depois delas, eu sempre entendo assim, a maior vitória que a gente tem é vencer a cada dia o nosso eu. E aí, ter uma vida reta diante de Deus. Vitória contra o pecado, vitória contra o nosso eu. Participação dos nossos ouvintes aqui no Facebook da 93 FM, ouvinte dizendo: nossa vitória é conquistada no mundo espiritual. Outro ouvinte dizendo que JR, no meu namoro eu só tenho vitória. Deus só tem vitória para mim e não mais e muito mais que vitória. Outro ouvinte dizendo: há uma luta muito grande no mundo espiritual para a gente não conquistar a nossa vitória, mas eu creio que Deus é fiel nas suas palavras. Duas outras ouvintes mencionando a referência bíblica, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, quer dizer, uma ideia de vitória com base no ânimo que Deus nos traz, embora nós enfrentemos aflições e lutas. Talvez esse seja o grande ponto, a vitória significa ausência de luta, e aí a experiência militar do pastor Giamax talvez nos ajude até a entender isso. A vitória só vem com luta, ou pelo menos com acordo, com alguma ação especial que Deus nos dê para que a gente passe por um momento de adversidade na nossa vida e venha a vitória. Eu não conheço vitória que não tenha luta, né, pastor? Era exatamente isso que eu estava pensando aqui agora, JR. A própria palavra vitória já pressupõe uma luta, claro, né? Uma luta que a antecede. Não existe vitória se não houver essa batalha, esse desafio, esse enfrentamento. Então nós percebemos que Deus é um Deus de vitória, porque também Deus é um Deus de guerra. O nome dele é o Senhor dos Exércitos. E o crente precisa entender isso, né? A ausência de luta, primeiro, não caracteriza a real vida cristã, porque já foi citado aqui algumas vezes, o Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Então é engano, é um erro pregar a ausência de luta, e é essa a filosofia que se ensina quando se fala de vitória, vitória, vitória.
é essa a ideia que se passa, de ausência de luta, você não vai ter mais dificuldade a partir de agora. Você vai ser rico, você vai ser próspero, você vai ter tudo. Bem abençoado, afortunado, as coisas parecidas com essa. E a gente sabe que isso não é realidade. Então, a realidade cristã é uma vida de enfrentamento, de batalhas, de desafios, porque o nosso Deus é o Deus de guerra. E a segunda questão, o JR citou aqui, a questão do ânimo, né? A Bíblia diz que o soldado que milita não se embaraça com as coisas dessa vida, nem consigo mesmo. E o problema hoje é que as pessoas querem que as coisas caiam no seu colo, querem que as coisas aconteçam num estalar de dedos, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, né? Diga quais são os seus desejos e eu vou cumprir, sem nenhum envolvimento, sem nenhuma participação da pessoa. Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus trabalha de mãos dadas com a sua criatura, com aquele a quem ele chamou para a guerra. Tá certo. Um pastor, né, muito famoso por ter mais de 200 mil membros na América Latina, ele disse uma frase, pastor, que tudo que a gente quer conquistar no mundo físico, primeiro a gente conquista no mundo espiritual. Foi falado aí de bênçãos retidas no mundo espiritual. E eu queria, mais pra frente, a gente abordar um pouco em relação a isso. Porque se a gente quer, a nossa batalha, como diz Efésios, ela é espiritual, né? No mundo espiritual. Mas também ela é uma conexão com o físico. Ou seja, eu conquisto na oração, na fé, mas eu tenho que estar na ação. E aqui no WhatsApp, alguns ouvintes abordando o ponto do pastor Jean, dizendo que já aguardam tanto tempo por uma vitória que já está difícil de lutar contrariamente ao desânimo. Uma outra ouvinte, ela traz a questão falando que a vitória é uma questão de ponto de vista, porque muitas vezes essa vitória não é visível. Se fosse assim, é o que ela diz, os discípulos seriam tidos como fracassados. Com certeza. E aí ela aponta, porque todos tiveram um fim de morte trágica. E chegando no ponto do pastor Valdir, uma outra ouvinte diz assim: gente, olha só, eu acredito que eu tenho vitórias retidas sim no mundo espiritual, mas a culpa não é minha. Afinal, a culpa é de quem? E se há? Então tem um débito aí, né? Tem uma dívida aí com ela, alguém não pagou essa dívida aí, porque vamos entrar nesse assunto para poder tentar explicar um pouco isso para os nossos ouvintes. Qual é o entendimento que vocês têm biblicamente sobre esse assunto? Porque como vários assuntos surgem de vez em quando, uma onda e tudo mais, a gente precisa ter fundamentação bíblica, né? Se há fundamentação bíblica para essa questão da bênção ficar retida, ou se não há, entendeu? Porque aí a gente traz o ponto de vista aqui, absolutamente livre de todos, mas sempre partindo do que a Bíblia diz para aquilo que a gente pensa, e não aquilo que a gente pensa do que a Bíblia diz. Eu sei que essa é uma ideia. Eu sei que essa é uma ideia delicada entre os teólogos, né? Mas eu vou emitir aqui a minha opinião. Eu acredito sim que algumas bênçãos reais, verdadeiras, coisas que Deus planeja para a minha vida, para a minha história, planeja, lógico, participando isso comigo, né? Uma coisa que eu estou em parceria com Deus. Podem ser por um tempo retidas. Eu penso isso baseado na experiência de Daniel, que precisava de uma resposta espiritual de Deus para a sua vida, um entendimento sobre visões que o próprio Deus havia lhe concedido, e um principado da Pérsia, um ser espiritual, claramente espiritual, porque senão não deteria um anjo, reteve Daniel entre o céu e a terra por 21 dias. Nós temos histórias que se assemelham a essa, também na questão do cego Bartimeu, que precisava de uma vitória, Jesus saindo de Jericó, a última chance de Bartimeu com ele, e pessoas tentaram impedir o acesso de Bartimeu a ele, até que a sua voz chega aos ouvidos do Senhor, e uma voz de Deus, uma palavra do Senhor Jesus, traz Bartimeu à sua presença e muda a sua história. Então essa batalha espiritual, ela acontece o tempo inteiro, em cima das nossas cabeças. Há um mundo espiritual, que a Bíblia chama de regiões celestiais da maldade, que o pastor Miyazato falou aqui, e que trabalham contra nós. Sim. Trabalham contra nós. Então, como o pastor Miyazato disse aqui, eu também creio. Muitas vitórias devem ser conquistadas primeiro lá em cima, para que depois elas se manifestem na minha vida aqui embaixo. Até porque, pastor Jean, que nós vivemos no mundo espiritual. A gente tem que acreditar nisso, porque a gente crê num Deus que é espírito, né? E a gente ora todos os dias, busca
né? Só que hoje, pastor Elaine, nós temos vivido assim um tempo de uma pregação triunfalista, e que se a gente não é abençoado na hora que a gente quer, a gente acabou virando filhinho de Deus mimado, né? Se Deus não der na hora, a gente bate o pé, briga e tudo mais. Só que o que acontece? Eu acredito realmente que existem bênçãos retidas. Uma, por motivos espirituais, Satanás querendo realmente reter as bênçãos. Outro, por motivos pessoais. Uma das ouvintes falou: não é culpa minha. Eu sempre costumo dizer para as minhas ovelhas ali na casa da bênção, né? Se alguma coisa dando errado na minha vida, o primeiro suspeito sou eu. Verdade. Então eu tenho que fazer uma análise para ver se realmente não são coisas que eu faço que estão retendo as minhas bênçãos no mundo espiritual. Ou que eu não faço, né? Ou que eu não faço. O que deixa de ser feito. Eu entendo do ponto de vista teológico aquilo que foi colocado aqui. Primeiro, a questão de Daniel, né? A passagem de Daniel é muito clara, mostrando, e ele evidencia isso na questão do mundo espiritual. O que me preocupa muitas vezes é o discurso de que se a bênção não chegou é porque ela está retida. Então, se está retida, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, para que chegue lá. E aí tem gente que traça assim, literalmente, né, um campo de batalha, coisas que você tem que fazer para que ela chegue. Muitas vezes não chegou o tempo de Deus. Isso não significa que a bênção está retida. Isso não significa... Não, né, pode ser um não, pode ser um espere. Isso não significa que a bênção está retida. Eu entendo tudo que foi colocado aqui, concordo. Só me preocupa essa questão de usar uma espera ou de usar um não de Deus como se isso é uma batalha espiritual, Satanás se levantou, vai impedir, porque afinal de contas Satanás pode se levantar, mas a hora que Deus determina a bênção, ela vai chegar, porque Satanás é nosso adversário, não é adversário de Deus. Ele não está disputando com Deus quem tem mais poder para dar bênção pra gente ou não. Há um outro texto lá em 1 Pedro 3:7 que fala do homem, né? Semelhantemente, vós maridos, tratai a vossa esposa com entendimento, com honra, dando a ela a honra como vaso mais fácil, para que não sejam impedidas as vossas orações. E esse texto deixa muito claro para mim que as minhas ações, o meu descrédito, a minha falta de comprometimento com Deus, erros, pecados, falhas, relacionamentos. E aí tá falando, por exemplo, de casamento, que marido e mulher que não se entendem em casa vão ter sim uma dificuldade, exatamente, né? Vai ter uma série de situações que vão impedir o agir de Deus. Quando a gente está longe de Deus, a gente impede. Aí tem gente que pensa assim, mas o outro é pecador e está ganhando uma Ferrari todo dia, né? Eu não estou interessado com a bênção do outro, né? Eu estou interessado em ficar na vontade de Deus e na bênção de Deus. Então, assim, concordo com a questão de Daniel, só não acho que essa questão de Daniel, eu sei que ninguém é que acha também, que ela tem que ser usada em todas as situações. É uma questão específica, assim como Jó, né? Tem gente que até hoje acha que Deus e Satanás ficam confabulando a respeito de, olha, você manda essa doença, que eu depois mando aquilo ali, como se Deus e o diabo ficassem conversando a respeito da nossa vida. Também não é assim, não é um ponto doutrinário. Então, que existam, que possam existir no mundo espiritual, que o mundo espiritual batalha contra a gente, tenta impedir as bênçãos, tenta nos impedir, tenta tirar a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa vontade. Isso tudo é claro, a Bíblia é clara com relação a isso, e a gente tem batalha assim no mundo espiritual. O meu cuidado é só para que a gente não generalize isso, né? Porque eu não tô falando nós aqui da mesa, não, quem tá ouvindo em casa. Porque senão fica nessa história de que... Começa por aqui mesmo, começa pelos da mesa mesmo. Foi essa a minha preocupação quando eu disse que esse é um tema delicado. Né? E acho que fomos bem claros quando a gente partiu do pressuposto que eu estou com a minha vontade alinhada com a de Deus. Sim. Porque, bem citada aí a questão do marido, Tiago também fala, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem para o vosso próprio deleite. Então aí não tem Satanás, não tem demônio, não tem reino espiritual. É uma questão entre o crente e o próprio Deus. Isso aí. Né? Ou o crente em si mesmo. Ele não entende a vontade de Deus para sua vida, e ele é vaidoso, ele é egoísta, mesquinho. Então ele pede para o seu próprio deleite. O próprio Deus se opõe a essa vontade, e essa é uma vitória. Só para poder ajudar nessa ilustração e vocês ajudarem nas explicações, né? A bênção retida. Eu tenho um armário numa sala e a bênção está retida ali dentro. Se eu conseguir entrar naquela sala e abrir aquele armário, essa bênção será liberada. Estou dando um exemplo só para a gente imaginar uma cena, né? Ilustrar de alguma forma, isso pelo rádio ajuda muito. Muito bem, então eu tenho uma bênção, essa bênção é minha.
essa bênção é minha, ninguém toca. Então, essa bênção é minha, essa bênção já me foi dada. Então, eu só preciso entrar na sala e abrir o armário. Este ato, este processo, né, de entrar na sala, abrir o armário, que me parece muito centralizado no indivíduo e menos centralizado em Deus. Eu queria entender este processo, entender este aspecto que envolve a soberania de Deus. Se Deus não quiser dar, não vai dar. Eu posso achar, eu posso achar que tem um armário naquela sala. E não tem. Mas nem sala tem. Correto? Mas alguém me diz que tem um armário naquela sala. E aí você fica pensando nesse aspecto, não, tem um carro, tem isso, tem aquilo, não, essa bênção vem porque isso está retido. Por quê? Porque está retido. Escuta bem onde é que a gente chega. E aí vou dar exemplo claro, para ficar claro. É o seguinte, olha, se você não der a oferta no valor de X, sim. Pode ter certeza que muita coisa passa por aqui, pelo que eu tô dando de exemplo aqui, para botar o dedo no ponto exato aqui, e daí a gente parte, porque vamos lá pro extremo, para depois a gente chegar no equilíbrio. Existem então situações em que não existe sala. Com certeza. Que não existe armário, correto? Eu acredito. Mas alguém diz que tem. Aí vamos lá, tem sim. E a outra coisa é aonde entra o que eu faço centralizado em mim, para que aquela sala seja aberta e o armário e o presente, enfim, a bênção. É por isso que eu coloquei aqui a questão da preocupação, e eu sei que todos nós aqui na mesa temos, de entender isso, quer dizer, essa passagem de Daniel, que é a única passagem bíblica que de fato nos dá essa questão da bênção que estava retida nas regiões celestiais, né? Na realidade da resposta de Deus para ele, enfim, mas que a hora que Deus liberou e acabou, não era um emprego, não era uma casa, não é o marido voltando, não é um casamento, nada disso, né? Era uma questão ali bem diferenciada de uma visão escatológica, enfim. Mas a verdade é que quando a gente traz isso e coloca isso como se fosse uma doutrina, como se sempre isso acontecesse, é o que gera essas questões. Então, do ponto de vista doutrinário, o que eu acredito? Eu acredito que nós estamos vivendo uma batalha sempre. Acredito que a gente tem, assim, ao longo da nossa vida aí, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que buscar Deus, a gente tem que ter uma vida reta, a gente tem que fazer tudo que tiver ao nosso alcance em todas as áreas de trabalho, de relacionamentos, o que quer que seja, confiando no favor de Deus, na misericórdia de Deus para nos abençoar. Existem coisas que a Bíblia diz, olha, vai estar numa guerra em casa, vai ter problema, ou você tá errado com a sua esposa ou com o seu marido, você vai ter problemas de ter as suas orações respondidas. A questão, a gente leu isso aqui, né? A gente falou sobre isso agora. Na grande maioria das vezes, é o que eu falei, isso é Daniel aconteceu, mas para mim isso não é uma questão doutrinária. Doutrinariamente, o que eu acredito? Que a gente tem que batalhar, que a gente tem que correr atrás, mas que Deus é soberano sempre. Eu não posso achar que Satanás está retendo uma coisa que é para mim, se Deus já liberou. Isso eu não entendo. Né? Isso, assim, do ponto de vista teológico, quando eu digo que eu não entendo, não acredito. Acredito sim que Deus tem um plano, muitas vezes Deus planta pra gente a vontade dele, a gente sabe que a gente tem que chegar. Agora, eu acredito num tempo de Deus, num momento em que Deus decide. Mas para esse tempo chegar, eu tenho que fazer a minha parte. Essa conversa, assim, da gente falar que, como o JR colocou, né? Essa moeda de troca, se você fizer isso não existe. Toma lá da cá. Né? A gente tem que entrar, ele falou também no final, a gente chegar num ponto de equilíbrio, né? A gente vê realmente que a palavra, se a gente for analisar do ponto de vista não só teológico, mas do ponto de vista assim, leigo mesmo da palavra, a gente vê vários e vários textos de pessoas que alcançaram vitórias. Aí está o livro de Hebreus capítulo 11 todinho pra gente analisar. Sim. De heróis da fé que conseguiram pela fé alcançar as suas vitórias. Sim. Agora, dizer que se você não fizer isso não acontece aquilo, é muito genérico. Mas existem casos realmente de pessoas, e a gente que está na igreja há muitos anos, é pastor, vê isso, pessoas que alcançaram vitória, que contam testemunhos. O problema é aquilo que a pastora Helena acabou de dizer, generalizar a coisa, transformar aquilo numa doutrina. Se você não fizer isso, não acontece aquilo. Eu acredito realmente que tudo que a gente quer que aconteça no mundo físico, nós temos que fazer que haja um desencadeamento no mundo espiritual pela fé, pela oração e pela ação. É que a resposta de uma oração, ela depende de muitos fatores. Sim.
São muitos elementos que participam de uma questão como essa, né? Jesus falou assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então essa é uma condição. Já citamos aqui a questão do relacionamento entre marido e mulher, que também me impede. Já citamos aqui a questão de Tiago, que diz que a pessoa pede, mas pede por um motivo errado. Pede mal. Então são muitas coisas. Estar fora da vontade de Deus, eu acho que resume quase todos os problemas que eu tenho. Esse é um lado. Uma outra questão é a oposição maligna, que a gente não pode descartar. A Bíblia diz para a gente não desprezar os ardis de Satanás. Eu sei que estamos no tempo da graça e a vontade de Deus é e sempre foi soberana, mas nós temos um adversário. Ele não é páreo para Deus, ele não é páreo sequer para a igreja que Deus estabeleceu. Jesus disse: as portas do inferno não prevalecerão. Então ele não é páreo para essa igreja. O problema é que a igreja não se porta como igreja mais, né? A igreja se porta como clube, se porta como um ajuntamento de pessoas interesseiras em suas respostas. E o JR deu uma palavra que me tocou aqui. Ele disse: alguém me disse. O problema hoje das pessoas é que elas dão mais ouvidos ao que alguém disse do que é o que a palavra de Deus diz. E muitas vezes tem a questão da vitória como uma questão séria. Só uma história aqui que me lembrei agora e que é uma coisa que me marcou muito alguns anos atrás. De uma senhora, eu trabalhava com assistente social na igreja, ela sempre pegava bolsa, cesta básica, todo mês. E um mês ela deixou vir, segundo, terceiro, quarto, até que um dia eu encontrei ela no culto de ceia e perguntei: o que aconteceu? Você está tudo bem, né? A vida melhorou? Ela falou: graças a Deus, tá tudo ótimo. Meus 3 filhos conseguiram emprego, 3 filhos menores. E eu falei: mas como assim? Não, eu fui abençoada. E aí eu perguntei: como é que essas crianças conseguiram emprego e estão te ajudando? Falou: não, eles conseguiram emprego de aviãozinho no morro. Então, o que ela estava tendo como vitória não era vitória. Tem muita gente, porque a gente vê o carro do outro, se o outro ganhou aquele carro, comprou aquele carro honestamente, ok, é vitória a partir do trabalho, do esforço dele. Mas tem muita gente aí ganhando o que o outro chama de vitória, e está muito longe de ser vitória, porque a gente precisa repensar nisso. Neste processo de contraponto aqui, só para nossa reflexão, nosso entendimento aqui, o seguinte, irmãos: uma coisa é o entendimento. Você ora e nem sempre vai acontecer. Sim. Nem todos os seus pedidos vão ser atendidos conforme a vontade que você tem. Isso aí. A gente já sabe muito bem disso. Jesus mesmo teve uma experiência fantástica com este ponto. O apóstolo Paulo teve outra experiência que vira uma marca, ou seja, você pode ter uma oração não respondida de acordo com aquilo que você quer. Agora, até bem intencionada, né? Até bem intencionada. O próprio o apóstolo Paulo e outros irmãos queriam evangelizar na Ásia. Exatamente. E foram impedidos pelo Espírito Santo. Sim. Correto? Então houve um impedimento que é motivação então, mais extraordinária. Se for trazer a palavra impedimento, não é só Satanás que muitas vezes gera um impedimento. O Espírito Santo ali impediu. Beleza? Então, agora o uso da expressão bênção retida é que talvez seja a questão, porque é o seguinte: olha, você vai ter luta, todo mundo tem luta. Você, o pecado faz separação entre o homem e Deus, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sim. Sabemos disso. Uma pessoa pode ter a sua oração, por melhor que seja a intenção, não respondida. Nós sabemos disso. Mas quando se usa a expressão bênção retida, está dizendo o seguinte: a bênção já é sua. Você precisa liberar essa bênção. Então é neste ponto que talvez esteja aí, e eu preciso identificar claramente o posicionamento aqui dos meus irmãos sobre esse assunto, porque isso vai ajudar. Porque toda a palavra até aqui, ela não corrobora a ideia de bênção retida. Ela indica o seguinte: vai ter luta, pode não ser atendido, a desobediência te afasta de Deus, um caminho desobediente é um caminho marcado por escolhas erradas. Não tem nada a ver com bênção retida. Não. A bênção retida é o guarda-roupa que tá ali, é aquilo seguinte: a bênção, se você fizer isso, você vai ter a bênção. Ou seja, vamos dar um exemplo bom. Se você for uma pessoa saudável espiritualmente, se você for uma pessoa fiel espiritualmente, correta com Deus, fazer ter a sua vida espiritual, a sua devocional, leitura da palavra, oração sincera, Deus vai te abençoar, não resta dúvida. Claro. Mas espera aí,
E a ideia da bênção retida? É isso que me parece que eu ainda não consegui assimilar em nenhum dos textos bíblicos até aqui, embora minha função seja essa aqui, provocá-los para que haja essa fundamentação, dizer assim, ó, esta é uma fundamentação, até no próprio caso de Daniel, porque não é uma bênção retida. Não era. Não é? Vocês disseram isso aqui. É só pra gente entender, pra ver se há um acordo. Ou se não há, tem problema nenhum. Eu, Elaine, enquanto pastora, teóloga e tudo mais, eu não trabalho e não aceito essa questão da bênção retida. Para mim existem bênçãos de Deus, planos de Deus, vontade de Deus, né? E eu vou me esforçar, buscar Deus, do ponto de vista espiritual, guerrear no sentido de orar, de jejuar, de manter a minha vida de oração, de leitura bíblica, enfim, para alcançar, para buscar sempre estar dentro do plano estabelecido da vontade dele para minha vida, e sabendo que em muitos momentos eu vou receber sim, em muitos momentos eu vou receber não, mas que a maior das vitórias é a salvação, e essa é a nossa busca maior. Agora, eu não trabalho com a questão teológica dessa história da bênção retida. Entendo a questão de Daniel como uma questão específica, ele estava ali dentro de um contexto, como a gente já falou aqui, escatológico, dentro de uma outra visão, mas não acho que aquilo ali vale como doutrina para o Novo Testamento, que a gente não vê essa palavra da bênção retida, que você tem que fazer isso, aquilo para buscar. Então, eu pessoalmente não entendo bênção retida, entendo sim, uma bênção que ainda não chegou, uma bênção que Deus ainda não determinou para mim, mas a partir do momento que ele determina, não há treva, não há potestade que possa impedir que ela chegue. Eu tô entendendo aqui a preocupação da gente deixar bem claro essa questão dessa moeda de troca, né? Se você fizer algo, vai abrir a comporta do céu, mas eu acredito que também a gente tá vendo aqui uma questão de uma figura de linguagem, né? Porque se for analisar do ponto de figura de linguagem, Daniel estava com a bênção retida sim, e o anjo foi lá e guerreou por 21 dias. Se a gente for pensar nos discípulos que foram tentar expulsar o demônio daquela pessoa e não conseguiram, aí o Senhor fala, não, faltou o quê? Faltou jejum e oração. Então, a gente vê que realmente, agora a questão que eu acho que o JR está tentando tirar de nós aqui, é a questão do que se prega hoje em dia, né? Do que se usa essa palavra para poder realmente usar um dispositivo para liberar essa bênção que é minha, já está lá na prateleira ou no armário, e a chave é aquela atitude, é aquela ação. Eu acredito realmente, chegando num ponto de equilíbrio, né? Que realmente temos que fazer algo, ou seja, jejum, oração. Sim, mas aquilo que a Bíblia estabelece, jejum, oração, consertar a vida. Mas não é uma bênção que já está minha. Mas pera um pouquinho, gente. A frase é essa, pastor. Para que Deus possa abrir. Então, este é o ponto. Ou seja, eu vou jejuar, eu vou orar, vou ler a Bíblia, eu vou à igreja, para Deus abrir a porta da bênção. É este o meu projeto. Para mim não tá entendendo? Quando a gente estabelece isso, se é isso que a gente isso já pensa. É para orar, mas eu acredito que tem que orar mais. Tem que fazer um plus. Ainda hoje eu estava lendo, eu li o livro de Ageu. Pastor Jean, para ficar claro, eu preciso esclarecer. Exatamente. Eu preciso esclarecer, que é o seguinte: se é para abrir a porta, eu não estou agindo com gratidão pelo que Deus já me deu. Eu não estou agindo por amor a Ele. Eu estou agindo na expectativa de receber a bênção que está na prateleira. Vou jejuar porque eu tenho uma bênção na prateleira. É uma interpretação. Vou jejuar porque eu quero ter intimidade com o Pai. É outra interpretação. Vou jejuar 2 vezes mais porque eu quero as duas coisas. É uma interpretação, que é preciso ficar claro se é isso que o pastor pensa, se é isso que eu entendi, pastor. Então deixa eu só colocar uma frase simples, né? Que eu sempre digo para todo mundo. Eu agradeço a Deus pelo que eu tenho e Deus vai me dar aquilo que eu não tenho. Então, em primeiro lugar, gratidão. Segundo lugar, o querer alcançar algo novo, nunca estar satisfeito com o que quer. Você quer crescer, você fez uma faculdade, você quer um mestrado, você fez um mestrado, quer o doutorado, você tem uma empresa, você quer gerar novos empregos e tudo mais. Então, você crescer. E para você crescer, você precisa investir mais
é uma figura de linguagem. Oração, fé, ação e também, por que não, outras coisas. Mas não é para receber Exatamente. a bênção da Não, própria não é, prateleira. isso aí, É porque é. você vai buscar intimidade com Deus. Exatamente. Nós Intimidade referimos tem que ter. agora Tem que ter. um outro aspecto da discussão, né? Eu queria fechar aquela questão do armário. A bênção dentro daquele armário, esperando que seja aberto para vir à minha mão. Hoje pela manhã eu estava lendo Ageu e li o livro de Ageu e de Zacarias e tanto em um como o outro que trata da reconstrução do templo, há uma seguinte condição: Deus retém a chuva. Deus retém os frutos Foi dos Deus que campos. reteve, né? Ele Foi Deus que reteve. Então a bênção ficou retida e ele diz: eu estou retendo porque a minha casa ainda está em ruínas. Por 15 anos a construção do templo foi interrompida e Deus disse que só ia voltar a liberar a chuva quando Israel se empenhasse de novo na construção do templo. Então, de maneira bem fria, Deus fez uma moeda de troca. Falou: eu quero essa casa de pé. Entendeu? Então, enquanto a casa não estiver de pé, vocês não terão a chuva. Então, para a bênção ser liberada, para o armário ser aberto, o povo teve que se enganjar outra vez na construção do templo. Então, eu sei que é uma expressão perigosa, bênção retida, eu uso ela com muito cuidado. Eu acho que ela depende sim do meu comportamento diante de Deus, em questões de posicionamento espiritual, moral e etc. Mas há uma chave para cada situação, por mais específica que seja, há uma chave que vai abrir aquele armário, e essa chave depende exatamente da minha resposta à vontade de Deus para aquela situação. O outro aspecto é sobre essa questão de orar porque eu quero algo ou orar porque eu quero intimidade por Deus. Pastor Jean Marques, o que ele pensa disso? Ele pensa que ele tem direito de desenvolver as duas questões. Se tem algo que eu realmente desejo, eu tenho que lançar sobre Cristo as minhas ansiedades, né? Porque ele tem cuidado de mim. E lógico, melhor do que orar por algo que eu quero, uma bênção qualquer, específica, material, familiar, emocional, que seja, melhor do que isso é orar por uma intimidade com Deus. Essa é muito melhor. Mas eu tenho direito de fazer as duas, é o que eu penso. Muito bem. Na abertura, o senhor disse que a nossa vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. E ao entendimento, me parece que quanto mais intimidade tiver o indivíduo com Deus, mais alinhada estará a vontade dele à vontade de Deus. Perfeito. Mais estará submissa, inclusive, a vontade dele, o homem, ser humano, à vontade de Deus. Momento algum há alguma impossibilidade de se clamar a Deus por alguma coisa. Com certeza. Inclusive material. Claro. Diversos aspectos aí a Bíblia nos encoraja a orar sem cessar. Também nos ensina a orar pelos outros, a colocar o outro em primeiro lugar e não a gente, a amar o próximo como a nós mesmos, ou seja, um princípio estabelecido de que você tem que desenvolver a sua vida espiritual apresentando todos os seus assuntos materiais também diante de Deus em oração. Acho que não há nenhum impedimento bíblico sobre esse assunto. O que não está dentro desse aspecto que foi mencionado anteriormente, que envolve a questão da intimidade com Deus ou para ganhar alguma coisa. É diferente barganhar de clamar. Com certeza. Correto? Então, por isso a minha ênfase aqui, quer dizer, uma coisa é o seguinte: vou clamar, Senhor, eu quero um carro, eu quero que o Senhor me ajude com um carro, tô clamando ao Senhor. Então, Senhor, eu vou fazer o seguinte, Senhor, eu vou dar, eu quero um carro de 4 portas, eu quero um carro com 5 rodas, eu quero um carro assim, esse valor é mais ou menos, para lá, então vou dar X voltas ao redor do templo, ou vou fazer uma caminhada X pro carro chegar. Entendeu? Equivalente ao valor tal, porque eu tô dando um preço aqui, cada passo que eu dou é um valor que eu, tá certo? Então eu estou estabelecendo, porque essa bênção está retida. E o final da minha caminhada é na concessionária. E quando eu chegar lá, entendeu? Se for muito longe, vai chegar lá, vai desmaiar. Mas se chegar lá, Deus vai ter que me dar isso assim, ou seja, o que é isso? Isso não é clamar. Isso não é uma barganha, isso é uma troca. Deus trabalha com condições, desde o início Deus trabalha com condições. Quando a gente fala de salvação, ele enviou seu filho. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer vai ser condenado. Então, Deus trabalha com condição sempre. E é um Deus condicional. Ele é um Deus parceiro. Ele faz parceria com a gente. Elaine, essa é a sua parte, essa é a minha parte. Aquilo que você tem que fazer, você faz. Aquilo que você não pode fazer, eu vou fazer. Mas a despeito dele ser parceiro, dele exigir da gente
a questões, e a despeito da gente ter toda a liberdade, ele é um pai tão amoroso que a gente tem toda a liberdade de pedir tudo. Acho que a gente nunca pode esquecer de que, mesmo tendo feito tudo, mesmo com toda a nossa justiça diante de Deus, é como trapo de imundícia. Trapo de imundícia, a gente já sabe, é aquilo que era usado para se limpar quando ia ao banheiro, né? Pra gente, assim, explicar. Isso que é trapo de imundícia. Então, por mais que eu seja a correta, a certinha, faça tudo, ore o dia inteiro, busque o dia inteiro, leia a Bíblia, não sei o que tal, tudo isso... Você não tem mérito. Eu não tenho mérito. Então, se eu não tenho mérito, se Deus não trabalha com meritocracia, ele trabalha com a graça, ele trabalha com a misericórdia, ele trabalha com a bondade e com o fazer para mim aquilo que é melhor para mim, mesmo quando eu esteja esperando uma coisa e o melhor para mim seja o não. Quando Paulo fala, sou mais do que vencedor, ele antes, 2 versículos antes, ele diz assim, aprendi a viver contente, sem estar satisfeito em toda e qualquer situação. E aí ele começa a enumerar as situações. Sem estar bem vestido ou mal vestido, sem passar por necessidade, sem ser afrontado. Ele começa... E quando a gente lê aquilo ali, a gente fica com medo. Aí depois, quando ele termina... Viu, pastor? Só interrompendo você um minutinho. E no final ele fala assim, em todas essas coisas... Isso! Eu sou mais do que vencedor. Então, a gente usa a frase solta, somos mais do que vencedores. Mas pera lá, sou mais do que vencedor em quê? Na hora de passar pelas aflições, pela necessidade, de ter fome, de não ter o que comer, de ser perseguido. É por isso... E em Cristo. E em Cristo. E ainda viver contente passando por tudo isso. Porque antes ele diz, olha, eu aprendi a viver contente nessas situações. Então, eu acho que a gente tem muita frustração e descontentamento com coisas que a gente espera nessa vida, e a gente devia ter mais motivação para fazer a nossa parte. E quando digo fazer a nossa parte é trabalho, esforço, estudo, ir à igreja, buscar Deus, ter uma vida reta, a viver sem pecado, organizar a casa, a família, o dinheiro, tudo que a gente puder. A gente tem toda a liberdade de pedir tudo a Deus, porque Ele nos dá isso. A Bíblia diz que o véu foi aberto e a gente pode entrar no Santo dos Santos, direto de Deus, pedir a Ele, falar com Ele, mostrar para Ele, Senhor, eu preciso disso, o Senhor sabe quanto isso é importante para mim. E tem gente que tá pedindo uma casa própria, tá pedindo filho, coisas legítimas. Agora, o que não significa que se Ele não der, eu não tenho vitória, e o que não significa também que já é minha, porque hoje em dia todo mundo acha que tem direito a tudo, já é minha, e se não vier, Satanás foi mais poderoso que Deus. Tem gente que acha isso. Relembrando uma questão histórica importante para nós, cristãos evangélicos, quando a igreja rompeu, quando houve a reforma, um dos pontos cruciais desse assunto, não foi o único. A reforma não aconteceu somente ali, ela já vinha num processo, mas Lutero levanta a questão das indulgências, que era uma questão de troca, era pagamento, era dinheiro. E as questões eram extremamente lúcidas, extremamente engenhosas, porque o tal do Tetzel lá, que era o grande líder dessa perspectiva, ele trazia aquela ideia e lidava com o emocional. Olha, a sua vozinha que preparava aquele biscoitinho, que toda vez que você lembra dela você chora, ela pode estar no inferno, mas você pode tirá-la de lá. Tá no purgatório, né? Tá certo? Não, pode estar até no inferno. Do purgatório, ele voltaria pro purgatório, e do purgatório ia pro céu, conforme o preço lá. E ele ainda dizia que o tilintar das moedas produziria a saída. Ou seja, que coisa mais emocional do que essa, quer dizer, e transcendental, quer dizer, não sou eu nem que ganho. Quem vai ganhar é a minha avó. É isso aí. Eu ganho o benefício de ter tirado a minha avó de lá, e se eu ajudar um pouco mais, eu já me tiro antecipadamente. Ou seja, eu vivo do jeito que eu quiser, mas o meu dinheiro paga. Então vejam, queridos. Estamos caminhando para isso. Vejam que este ponto, e agora eu esclarecendo um pouco mais, você observa que a questão das indulgências, elas são extremamente perigosas. Nós não estamos falando que elas existem hoje, mas esse conceito pode estar na mente, ainda talvez não no coração. Vocês sabem, existem muitos que falam o tempo inteiro sobre coisas que não têm fundamentação bíblica. Nenhuma. Vou dizer para os irmãos, até usam a Bíblia.
Até usam, nós temos que ter cuidado. Jesus diz pra gente examinar as escrituras. É necessário que haja cuidado com isso para que não haja entendimento errado. Ou seja, não vai ser nenhum empenho meu, esforço meu, sacrifício meu que vai me dar alguma coisa. Isso é fruto da minha caminhada com o Senhor. Não vai ser barganha, não vai ser troca. Isso que é um perigo, esse entendimento. Porque se esse entendimento vigorar, nós estaremos trazendo de volta este conceito pré-reforma, que é muito perigoso. Esses dias eu ouvi uma frase, eu queria passar para os irmãos, até porque eu pedi para destacar o questionamento sobre a frustração. Né? Alguém disse assim: a porta que Deus abre, chame ela de oportunidade. A porta que Deus fechar, chame ela de livramento. De uma forma ou de outra é bênção, tanto a que ele abre como a que ele fecha. Porque é a vontade de Deus para minha vida. Então, eu não tenho razão nenhuma para me frustrar com Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e ela é agradável. Eu tenho que me adaptar e aceitar essa vontade. Uma outra questão que eu queria colocar aqui para encerrar é que as pessoas hoje, assim como em todos os aspectos da vida, elas querem tudo de mão beijada. Daqui a pouco vão pedir para a comida vir mastigada. Né? Eu quero que alguém me dê a minha comida, o meu almoço já mastigado, para eu não ter trabalho de mastigar. Eu fui numa loja e estavam vendendo uma televisão controlada por gestos de mão, né? Aí a minha sorte é que o vendedor é servo de Deus, me conhece. A televisão custava R$1.000 e poucos mais caro que o outro modelo, que não respondia a gesto. Ele disse assim: pastor, não leva não, porque o senhor só vai perder dinheiro. Entendeu? O trabalho que o senhor tem para levantar a mão e controlar a televisão é o mesmo que controlar no botão. Mas as pessoas querem essas facilidades. E as pessoas se aproveitam de uma realidade bíblica que envolve a questão das respostas das nossas orações, justamente para manipular o ignorante. Manipular essa pessoa que não percebeu ainda que certas facilidades só vai prejudicar, só vai trazer prejuízo para ela. Então nós temos que ficar com o que Lutero sempre pregou: só a Escritura. Só a Escritura. A gente tem que entender que as respostas estão ali. A vontade de Deus é melhor para minha vida. Essa caminhada de fé que todos nós temos aqui, que os nossos ouvintes estão aí vivenciando, alguns deles passando por grandes lutas, é necessário que essas lutas venham, elas vêm mesmo. A chuva cai sobre todos, não é porque nós somos servos de Deus que nós não vamos enfrentar lutas. A chuva cai sobre justos e injustos, e esta luta é uma luta que cada um de nós passará sempre com a ajuda e a bênção da presença de Deus na nossa vida. Daí o grande milagre que é a paz de Deus que excede a todo entendimento, que guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E o Senhor, apesar de todas essas dificuldades, ele traz para o coração daquele que o teme esta fé, a certeza, a serenidade, muitas vezes resignação, obediência ao Senhor. Quanta gente passa por uma luta bem pequenininha e já está espirrando maldição, já nega Deus, já xinga a cruz, já joga pedra na cruz, e tem outras pessoas passando por lutas muito profundas e a sua fé está absolutamente inabalável. Vide os exemplos tão impressionantes dos missionários perseguidos, torturados e que, apesar de todas essas coisas, não abrem mão da sua fé em Jesus Cristo. Grandes milagres de Deus para todos nós. Na 93 FM, J.R. Vargas e o debate. Pesquisa. Muito bem, vamos lá. Você acha que tem alguma vitória retida no mundo espiritual? 50% dos ouvintes por telefone acreditam que sim, 72% deles no site também dizem que sim. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela participação com a gente hoje aqui no nosso debate 93, respondendo às questões que aqui estamos tratando. Obrigado aqui, vamos lançar já no nosso site aí, já daqui a pouquinho, uma nova pesquisa, toda ela relacionada com o tema de amanhã. Aliás, o ouvinte contando aqui, minha gente, olha, luto diariamente contra vícios que sei que desagradam a Deus. Só que parece que diante deles eu não tenho força nenhuma. Eles sempre me vencem. Como combater o tormento de sempre perder para os vícios? Quais os sinais de que podemos estar desenvolvendo
comportamentos viciantes. Tudo que se torna hábito pode se tornar um vício? Existe vício bom? Como evitar situações tentadoras em ambientes perigosos a fim de agradar a Deus em todo o tempo? Pergunta um de nossos queridos ouvintes no Debate 93. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Elaine Cruz, muito obrigado, Deus abençoe sempre. Obrigada, JR, um beijo a todos os ouvintes, a todos os queridos do Ministério Fronteira. Nós continuamos às quintas-feiras com o nosso seminário sobre equilíbrio emocional, e um beijo a todos aqui da 93. Maravilha, muito obrigado ao pastor Valdir Miyazato, um forte abraço, querido. Muito obrigado, JR, obrigado aos debatedores, uma alegria estar com vocês aqui, e um abraço pro pessoal ali da Casa da Bênção do Largo do Bicão, né? Estamos juntos aí nas quartas e domingos, e eu quero deixar um texto aqui, 1 Coríntios 15:57, contudo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só por Ele e para Ele todas as coisas. Deus abençoe. Amém. Obrigado, querido pastor Giamax. Obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Uma honra estar aqui com os debatedores, com esse povo abençoado da Rádio 93. Quero só convidar os amados irmãos para estarem conosco na conferência missionária, sábado e domingo agora na nossa igreja, Nova Canaã, na Praça da Freguesia, lá na Ilha do Governador. Vamos estar recebendo uma comitiva de pastores da Holanda, missionários holandeses, que fazem um trabalho muito bonito na África, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Todos estão convidados. Sábado e domingo agora. Bênção puríssima. Nós vamos orar com a pastora Elaine Cruz agora juntos. Eu quero deixar aqui para os nossos ouvintes o texto de Romanos, capítulo 8, verso 31 em diante, que diz assim, gente, olha: que diremos, pois, à vista dessas coisas? E essas coisas eram sofrimentos e dores, você pode ler no contexto anterior, e ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Orando pelo tema de hoje, orando pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Pai eterno, nós te agradecemos pela graça, te agradecemos pelo amor, te agradecemos pelas tuas misericórdias, ó Pai, que são sobre a nossa vida. Muito obrigada, Deus. Te pedimos por todos os enlutados, por todos aqueles que sofrem, todos aqueles que precisam da tua bênção. Senhor eterno, que a tua bênção os alcance, Senhor eterno, que os abrace. Continua conosco, continua com o teu povo, e mais uma vez te agradecemos pelas vitórias, ó Pai, e acima de tudo pela salvação conquistada na cruz do Calvário, Pai querido, pela qual estamos lutando. Em nome de Jesus oramos. Amém. Que Deus te abençoe.